Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista do Ricardo, onde ele continua a nos contar sobre a sua EQM e também a nos detalhar a sua conversa com um ser de outra dimensão. Se você não assistiu a segunda ou a primeira parte, não tem problema, os links estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, assiste a primeira, a segunda e volta aqui para fechar com chave de ouro, você vai amar. Bom proveito! Você comentou no e-mail, e eu acho que nós já passamos por esse ponto, que você passou a ter visões de médicos realizando procedimentos. Isso. Aí, depois que eu saí do procedimento do cateterismo, fiquei aguardando e eu tive esse insight de tempo, essa conversa ali de tempo, aí eu fui para a UTI. Aí na UTI eu comecei a ver isso. Então a primeira coisa que quando eu cheguei na UTI vi, foram energias, essa mesma vibração que eu havia visto na moça, na enfermaria, na emergência, desculpa, eu comecei a ver nos demais ali da UTI, eu comecei a chegar. Então cada um na sua gôndola e estava envolvido, como se fossem impressões digitais ali, vibracionais, né, das pessoas que estavam cada um na sua gôndolazinha ali. E você via da mesma forma uma faísquinha aqui em cima da cabeça? Ali eu não vi do início, que eu acredito que eu peguei no início a moça, que ela como pensou naquela hora, eu peguei aquele instante, já os outros já estavam envolvidos, objetos já estavam envolvidos, né, estavam pegando de alguma maneira, eu não me atentei, Carlos, o que significavam as cores, eu só entendia que eram emoções, tá? Então eu não perguntei, por que essa cor, mas tinham cores, tá? Tinha uma cor mais alaranjada, outro vermelho, outro um pouquinho mais azulada, então isso existia. E você com certeza entrava nessa zona de influência? Entrava. Era aquele ambiente que você entra e está todo mundo, talvez, sei lá, ou muito alegre ou muito triste, você se contagia com aquele ambiente, de alguma maneira. Mas você conseguia entender o sentimento das pessoas de uma forma mais profunda nesse momento? Isso eu fiz uma avaliação de 90%, né, é denso, é tristeza, é realmente um ponto de fragilidade mesmo. E algo que me chamou muita atenção nessa fragilidade, lembrando do objeto neutro, eu estava lá, eu tinha chegado, e passou um dia, né, uma moça, uma mulher, aí no caso devia ter uns 50 anos, isso me chamou muita atenção, a cor dela começou a mudar um pouco, e eu fiquei olhando para ela olhou para mim, esticou os braços para mim, e aí na sequência começou o batimento, ela começou a ter arritmia, veio os médicos e entubaram. Aí aquilo me chamou muita atenção, por ela esticar o braço, eu entendi que, poxa, ela queria me dizer alguma coisa, né, pedir um socorro, né, entendia, né? Você está falando disso tudo fisicamente, ela esticou o braço, mudou de cor, você está falando da pele. Na pele, fisicamente, depois que ela teve a arritmia. Mas mudou antes, então ela mudou antes, aí depois respondeu, acho que o coração respondeu ali. Eu estava numa UTI de cardiologia, só tinha infarto, transplante de coração, tudo que é relacionado à cardiologia mesmo, tá? E aí, aquilo eu fiquei chateado, né, e aí como fecharam ela, né, para entubar, pra gente não ver, né, e eu fiquei pensando naquilo, né, aí depois que abriram, que já tinham entubado, eu tava vendo ainda energia de outras pessoas, que tinha um rapaz na minha frente, eu conseguia ver, e quando abriram a cortina, né, eu não via mais vibração, eu não via mais vibração nenhuma. E me responderam, esse ser me respondeu, que a vibração dela baixou tão bruscamente, que mesmo eu ainda assim não estava na sintonia de ver aquela frequência. Então eu precisava que a mente dela tivesse um pouco mais ativa. Então estava tão desativo que eu não conseguia perceber pela minha frequência. Ela estava viva ainda? Ela estava viva. Estava um batimento, mas a consciência dela foi tão brusca
que só não foi perceptível para mim. Como assim a consciência dela foi tão brusca? Eu não entendi. O estado de consciência dela mudou tanto, as ondas, né, mudou tanto essa energia, essa faísca, de uma frequência tão mais baixa da que eu estava, que foi imperceptível para mim, mas que existia. Né? Então é como se ela tivesse cessado os pensamentos, né, no momento do coma, né? Então ela não tinha mais essa faísquinha, né, algo perceptível para mim. Foi o que eu entendi dessa forma. E aí vem algo que me chamou muita atenção, que de fragilidade, de influência, que depois de um período, né, veio um médico medicar ela. E o médico encostando nela, o que o médico estava, a energia que ele estava, começou a envolver a mulher, né, em coma. Então é como se ela estivesse com uma maca tão tão assim, frágil, tão neutra, pelaquela condição de fragilidade, que a energia do médico podia influenciar ela e como influenciou. Então, era algo assim, que se talvez ele tivesse vindo da casa dele, brigado com a família, puxado um monte de energia negativa, ali no contato ele iria influenciar aquele tratamento. Então influenciou negativamente? Pelas cores, e pelo que eu deduzi que essas cores seriam, negativamente. Então ela entrou em coma logo depois que ele estendeu a mão para você? Logo depois. Eu tenho ela até hoje na minha cabeça. Que cor que você viu que você relaciona como negativa ou de uma frequência mais baixa? Mais avermelhada. Sempre essa cor mais avermelhada que deu a entender que era cores de apego, né? De alguma forma de apego, né? Seja raiva, seja... Aí eu não sabia identificar que tipo de sentimento, mas era de baixa frequência, era esse tipo de energia, né? E aí expandiu. Aí eu comecei a ver, aí teve uma conversa bem longa que eu estava vendo o micro ali dentro, que ele me explicou, isso você está vendo aqui. Agora você imagina em fora, imagine planeta. Tá? Aí eu perguntei, né? Me explica, tenta que eu possa compreender, de uma forma que eu possa compreender. E eu achei assim, genial, que era que o planeta, ele é um corpo, e nós, as células. Essa influência, e assim como em campos maiores, assim como que para a galáxia, um planeta é uma célula, aí foi se expandindo. Então eu entendi que o planeta sendo o corpo e nós, as células, estamos tudo interligado. Essa influência que eu vi, ela acontece constantemente, tanto para o negativo como para o positivo. Então eu entendi o quanto de células cancerígenas, às vezes a gente não vai produzindo sem querer, e aí a gente acaba tendo a impressão que estamos caminhando, né, mais para o negativo do que o positivo. E aí eu perguntei, mas como seria essa influência? Por exemplo, a minha influência, se ela é positiva com um determinado grupo, ela seria ainda assim influenciado? Não. Seria como um quarto escuro. Né? Então eu vou lá, coloco uma lâmpada branca, outra branca, outra branca. Daqui a pouco eu coloco 10 vermelhas. A cor vermelha ali vai sobrepor as brancas, mas não significa que influenciou. Então o que a gente está tendenciando, né, que essa influência tem muito a ver, que aí vira frequência, sintonia, é o que dá essa sensação hoje mais do mundo, vamos dizer assim, mais negativa, mais caminhando para... né? E aí eu entendi naquele fato que eu vi de uma forma mais global e me deixou mais responsável ainda, eu acredito. Eu acho que isso vale a pena você colocar de novo, tentando explicar de outra forma, porque é algo que tem muito a ver com o momento que estamos vivendo hoje no planeta, né? Essa questão que você falou das lâmpadas, do quarto escuro, você pode nos contar de novo? Vamos imaginar que... Isso surgiu quando ele te respondeu quando você estava pensando o quê? Não, quando eu fiquei assim, chocado com a influência. Eu achava que a influência somente era eu ficar no ouvido da pessoa, olha, faz isso, faz aquilo. Mas influência de quem? Que influência você observou? Da do médico com a moça em coma. Então, mesmo ela em coma,
ela fragilidade, ela estava sendo influenciada. Isso, consequentemente, iria atingir o físico dela. Ou iria ajudar ela na recuperação, ou prejudicar ela. Então, havia uma influência ali. E que não precisava estar num estado em coma. Basta estar num estado mais frágil, mais... né, que a gente pode estar ativo, mais frágil em algum momento, né? E, enfim. Da lâmpada é assim, como se o planeta, né, fosse um quarto escuro e nós fôssemos a lâmpada. Então, vai ter um grupo de lâmpadas que vai estar ali com mais clarinho, vibrando a mesma sintonia, né? Talvez vamos refletir isso para um pensamento positivo, né? Com compaixão. E aí daqui a pouco começa a ter outro grupinho de lâmpada que vai estar mais azuladinha ou mais avermelhada. Na medida que e aí vamos se referir isso a sentimentos mais densos, a um raiva e tal. Você imagina que esse grupinho aqui, ele começa a aumentar significativamente em comparação a outro. Então o quarto escuro vai dar a impressão que é somente daquela cor. Então seria isso a influência que acontece no coletivo. Seria como se tivesse lá 10 lâmpadas brancas e 50 lâmpadas alaranjadas. No visual, você vai perceber que está laranja o quarto. Seria assim, que a gente está caminhando mais para esse lado, entendeu? Ouvindo suas palavras, eu fiquei tentando aqui interpretar o que ele estaria querendo dizer com isso. Eu arriscaria a dizer, e te pergunto se isso faz sentido para você, se nesse momento ele estava querendo mostrar a você que às vezes uma situação parece ser de um jeito, mas se você olhar com cuidado, você vai ver que não é. Ou seja, todo esse momento que nós estamos vendo no planeta, por exemplo, pode parecer que o planeta está indo numa só direção, mas na verdade tem muitas outras coisas sendo feitas ao mesmo tempo, mas que eventualmente nós não notamos por serem mais silenciosas, por serem mais discretas, mais coisas boas sendo feitas. É isso? Exatamente. Só dá a impressão que o quarto está alaranjado, mas existem cores brancas, azuis. Você comentou no e-mail, vou até ler aqui, na UTI percebi a influência de entidades benevolentes como mal intencionadas, afetando o comportamento dos profissionais como dos pacientes. Tem a ver com isso que você falou ou tem mais alguma coisa ainda a falar sobre isso? Aí na sequência disso, né, foi me mostrado que também há uma influência externa, que da mesmo modo que eu alcancei uma frequência e que contatei, interagi com seres de outra dimensão em uma frequência mais baixa, vamos dizer assim, outras mais densas, eu também teria a condição de sintonizar, entendeu? Então, da mesma forma lá que o médico estava, né, que ele acabou influenciando a moça, ele, com certeza, poderia estar numa frequência, né, mais densa com seres que já não são mais daqui também. E que são de onde? Aí eu não sei localização, assim, digamos assim, geográfica, mas existe uma frequência para esse tipo de ser, e quando se abaixa, eles também trabalham de alguma maneira. Mas você está falando de seres encarnados ou desencarnados? Desencarnados. Isso que você está querendo dizer é como se, quando você está numa determinada frequência, todo mundo capaz de enxergar essa frequência está automaticamente ligado a você? Como se a gente fosse uma anteninha mesmo. Então a gente está ali pulsando, percebem essa antena, se conectam a ela de alguma maneira, e de uma forma, claro, oposta da que eu fui ajudado, da intenção daqueles seres iniciais que eu tive o contato da IQM, outros vão se aproveitar de alguma maneira, de forma mais densa, né, vai alimentar certos tipos de sentimentos. Isso ficou claro, porque da mesma forma que a gente da mesma forma que eu contatei, a gente liberando essa energia, deu para perceber que esse próprio médico também poderia estar tá em sintonias diferentes. Já houve 2 entrevistas em que
a pessoa, durante a sua experiência de quase morte, viu um ser não materializado chegar ao lado do médico e passar uma mensagem para o médico. E o médico, em seguida, repetiu essa mensagem, médico aqui, encarnado, repetiu essa mensagem exatamente como esse ser tinha dito a ele, para a sua equipe. Isso eu já vi acontecer 2 vezes. Você coloca isso dentro dessa situação das influências, que podem ser tanto para um lado como para o outro. Para o outro. E só vai ter voz aquilo que a gente está vibrando. Isso também ficou muito claro. Porque você vê, mesmo eu, ali permanecendo na frequência em vários momentos, eu perdi essa frequência. Então, se eu levasse isso para outro campo, eu ia perder completamente essa frequência, mas ia sintonizar outra. Ou seja, você o tempo todo está escolhendo com quem você vai estar sintonizado. Exatamente. Você comentou no e-mail, naquele primeiro e-mail, que você passou a ter visões de médicos realizando procedimentos. E você falou, era quase como se você estivesse observando de fora. Então eu pergunto, a sensação era sempre de você estar observando de dentro do corpo físico? Esse fora que eu quis dizer é que talvez olhando fora, né? Não assim, o que eu estava vendo era de fora. Então eu tinha a impressão de uma vez ou outra que eu saía um dado momento para poder olhar isso. Eu tinha essa impressão. Eu tive alguns momentos que eu entrasse em um estado tão mais relaxante que eu conseguia sair. Eu falo isso porque eu vi ângulos diferentes de onde eu estava. Mas isso depois que eu percebi, que eu fui prestar atenção, sabe? Mas acontecia então as 2 coisas. Você também tinha experiências a partir do ponto de vista do corpo físico. Do corpo físico. Essa voz que fala com você sempre foi uma presença invisível. Sempre. Não há nada que você possa dizer sobre ela fora a própria voz. Olha, eu perguntei em dado momento sobre a voz, sobre a identidade, né? Mas a resposta que me veio foi até mais grossa, né? Foi que isso não importava, né? Não importava a identidade, né? A não ser a intenção. Então, eu não perguntei mais, né? Tá tudo bem, então. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obedece quem quer. Eu só falei, fica um pouquinho a mais, né? Mas... Você falou no momento também que estamos no mesmo espaço, mas em sintonias distintas. Você vai falar sobre isso? Eu acho que é o que a gente já acabou de conversar desde o início, que eu passei diversos momentos e vivenciei e vi isso acontecer, que é isso, que somos em sintonias diferentes, é exatamente esse conjunto de frequências que, mesmo eu estando aqui, e a pessoa ali do meu lado, ela está em sintonia diferente da minha, que o espaço físico, um do lado da outra, né, poderia influenciar sim, como eu tinha visto, mas que ainda assim ela estava na sintonia dela e eu na minha, em diferente sintonia. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Você está querendo dizer que no mesmo espaço físico podem conviver sintonias diferentes sem uma enxergar a outra? Exatamente. Qual a diferença que você colocaria entre sintonia e dimensão? É a mesma coisa? A mesma coisa, seria Dimensão você relaciona à frequência? A frequência, é como o planeta. O planeta tem a sua própria frequência e nós também temos a nossa própria frequência. Então eu vejo ali como o local, dimensão, que é uma frequência. E quem sintoniza ela tem também as suas frequências de forma individual. Mas você está dizendo que diferentes frequências podem conviver no mesmo espaço sem uma enxergar a outra, exatamente porque não estão na mesma frequência. Se não tiver na mesma sintonia, vamos dizer assim. Tipo ali, aquele local físico que eu estava do hospital. Nós estávamos no mesmo local,
experimentando no mesmo local. Só que se aquele médico, ele estava em sintonia, em frequências, com energias um pouco mais densas, e eu não, né? Embora eu via a energia, tá? Mas não vi com quem estava sintonizado. Então, da mesma forma que eu não poderia ver aquela sintonia, eles também não poderiam ver se eu tivesse uma outra sintonia, vamos dizer assim. Então, sintonia, você está se referindo a uma convergência, as frequências estão iguais, estão sintonizadas. Isso, exatamente. Quando as frequências estão sintonizadas, ou seja, estão próximas ou iguais, todos se veem, mas eu posso ter camadas de frequências diferentes, grupos sintonizados em camadas diferentes, e esses grupos convivendo no mesmo espaço físico. Exatamente. Da mesma forma como eu tenho um rádio, eu tenho todas as possibilidades de frequências, de estações de rádio ali, mas dependendo onde eu deixar o meu botão, eu vou escutar uma rádio ou outra. Ou outra, e às vezes até pode causar uma interferência. Você pode ter a sensação que está ouvindo duas músicas aleatórias, até você, que acontece isso muito, né? Que há uma interferência, mas aí você não compreende direito, não escuta a música direito, aí você vai lá e sintoniza diferente. Você comentou sobre a música, como se fosse uma orquestra. Eu pergunto, se a gente comparar as frequências como se fossem notas musicais, eu pergunto, um ser como esse que estava com você, ele enxerga possivelmente todas as frequências simultaneamente? Como se fosse um acorde, como se ele tivesse condições não só de ouvir as notas individualmente, mas o acorde. Eu acredito que sim, porque porque eu vendo, eu não tinha a dimensão para onde está indo aquela energia, ou se está vindo alguma influência. Então, se ele me explicou, olha, está vindo de uma frequência assim, então certamente ele estava vendo essa frequência, coisa que eu não conseguia ver. Então ele realmente teve acesso, porque ele sabia de onde estava vindo. Aquela frequência tem interferência de sintonia tal, você está tendo interferência tal, então ele conseguia visualizar essas frequências, essa sintonia toda. Ok, com você. Nesse mesmo segmento, isso foi bem longo, isso foi num momento de madrugada, tá? Eu lembro que era de madrugada, tinha poucos médicos, eu não dormi. Essas dimensões, elas estão, como a galáxia que está se aproximando, essas dimensões nossas, elas estão se cruzando, elas estão, vamos dizer que ficando mais próximas, que é por isso que está tendo muitas experiências, é como se agora tivesse, como se nós conseguíssemos escutar o som desse ambiente que nós não escutávamos antes. Por isso que a sensibilidade, dá a impressão que a sensibilidade de muitas pessoas, elas estão ficando mais sensíveis, e na verdade é que está se aproximando e está ficando isso cada vez mais gritante, vamos dizer assim. Me coloca da forma como você teve acesso a essa informação. Imagino que ele tenha dito isso para você. Que esses... Qual foi a pergunta que você fez? Continuou na interferência, e eu perguntei se outras pessoas conseguiam ter essa percepção dessa frequência ou dessa sintonia ali. E aí ele me explicou, ele não deu exatamente, aqui está tendo, ele me explicou de uma forma mais geral que essas dimensões, elas estão se unindo, elas estão cada vez mais próximas. Então, o acesso a eles, a informação, né, deles, está mais gritante, vamos dizer assim, do que há tempos atrás. Então, essa influência, eles estão diretamente influenciando de alguma maneira nós agora nessa atualidade, sabe? Isso ficou como se eles, como é que eu posso explicar? Tem essa influência negativa e a positiva, mas que essa dimensão que eles fazem parte, eles estão fazendo o máximo para se aproximar disso, para mudar as regras do jogo. Que jogo?
para onde a gente está caminhando, sabe? Nós do planeta Terra. Isso, é como se o nosso GPS estivesse apontando para onde vai dar problema. Então, eles estão gritando para mudar a direção. Eu entendi essa influência deles para conosco. Então, deixa eu entender. Ele falou que as dimensões estão se aproximando. Você falou que eles estão querendo nos alertar, nos dizer coisas, mas as dimensões estão se aproximando para que eles possam nos alertar, ou há um outro motivo para as dimensões estarem se aproximando? E também eu pergunto cá com os meus botões, o que quer dizer as dimensões estarem se aproximando? Essa visão que eu tive dos médicos é uma dimensão. Eu entendo agora que é uma dimensão, pelo menos que foi me explicado. E aí, mesmo eu tendo feito a ponte, eu tive acesso a essa dimensão, ou seja, então teve todo esse cenário que aconteceu lá, aconteceu isso em um espaço-tempo, em uma dimensão. Mesmo você tendo feito a ponte, você falou? Mesmo eu tendo feito a ponte, eu visualizei um espaço, eu visualizei umas... O que é fazer a ponte? Fazer a ponte foi o tratamento, foi foi eles não precisar chegar até o meu corpo físico para poder cuidar de mim. Então é como se eu elevei a vibração, eles conseguiram sintonizar no meio, e aí eles conseguiram, com aquela luz, conseguiu chegar. Entendi. Então eu entendi que aquele local que eu vi fosse uma dimensão. Não sei em que localidade, cima, baixo, era uma dimensão, tinha um espaço ali, então eu visualizei esse espaço, visualizei detalhes, eles estavam vestidos, eles estavam num espaço ali, tempo, não sei dizer aonde que é. Então é como se nessa frequência, né, eles habitassem ali, nessa dimensão. Então essas dimensões, cada frequência diferente, tem uns seres que estão habitando. Então é como se eles estivessem chegando mais próximo, abaixando um pouco mais a sintonia, para poder passar mais informação. Como assim? Como ao invés de eu ir até eles, que nem eu fui nesse momento, eles estão vindo um pouco mais até nós. Então esse é um esforço deles nesse sentido, não é que as dimensões em si estejam mudando, os números matemáticos não estão mudando. É isso, desculpa se eu coloquei, não soube explicar, mas eles estão fazendo um esforço tremendo para chegar até nós e poder nos orientar, poder nos mostrar uma outra direção. Você fez alguma pergunta para que ele falasse sobre isso? Por quê? Né, exatamente por quê? Essa pergunta eu fiz, por quê? A resposta é que nós estamos, de alguma maneira, adoecendo, né, esse globo todo aqui. Como aquela comparação, aquela analogia que eu fiz do planeta ser um corpo e nós as células. Então, vibrando muito, muito densamente, vamos dizer assim, nós vai caminhando para uma doença, né? E essa doença ela vai se tornar planetária, então vai ter efeitos mais catastróficos, vamos dizer assim. Então a ideia é que a gente, eles vêm, eu entendi que ele disse assim, que para nos medicar antes que aconteça, que dá tempo, mas que eles precisam fazer esse esforço para que o que está acontecendo agora, por exemplo. Então, a gente está sintonizando, está entendendo, está expandindo a cabeça. Enquanto mais isso se espalha, mais células boas se espalham, mais a gente vai mudando essa rota. Tem um sentido também de diminuir o tamanho do problema pelo qual nós vamos passar, ou simplesmente ele deixar de existir? Não, diminuir. Eu não consegui, assim, nem ver nem sentir isso percebi depois, eu prestando atenção, eu não consegui sentir um desânimo deles, falar, puxa, olha, vocês vão... Não, eu via uma esperança, né? Por isso o esforço deles, senão eles não estariam fazendo esforço, né? De poder fazer a gente mudar de direção. O que não quer dizer que nós não venhamos a passar por momentos difíceis ou não?
Isso também foi claro que há consequências. Qual a pergunta que você fez e como que ele respondeu? Perguntei se esse caminho, né, eles ajudando e a maioria das pessoas entendendo, se nós mudaríamos esse curso. E ele disse que toda ação tem uma reação. Não significa mudar o percurso que nós não vamos ter as consequências do que já foi feito até aqui. Né? Agora, essas consequências, até por motivo de sanidade, eu nem perguntei, acho que talvez eles nem responderiam, mas só me disseram as consequências. Seguindo. E aí isso, Carlos, foi assim, já estava acabando a minha estadia no hospital. Já estava para acabar a minha estadia no hospital, e eu perguntei, né, num dos finais, eu estava naquela ansiedade de sair. Quando que eu saí, eu já estava um pouco eufórico, um pouco mais cansado, né? E na minha última noite lá, aí eu chamei, eu já não tive não foi aleatório, eu chamei e consegui ter a resposta, sabe, eu quis conversar, e ele veio conversar, e eu perguntei qual era o motivo de tudo isso, de eu ter passado tudo isso, de eu ter visto tudo isso, porque depois dessa última conversa, né, mais planetária, ficou uma conversa mais pesada para mim, eu tinha que absorver isso, então eu não perguntei mais muita coisa, porque eu já na minha cabeça já tinha ideia que eu já tinha tanta informação para poder assimilar, ainda mais dentro da nossa visão mais de engenharia, mais tentar colocar isso dentro da nossa realidade, que eu não fiz mais pergunta, e nesse último dia eu fiz uma pergunta mais pessoal, se eu tinha passado por isso, qual era o objetivo, né? Eu via isso como um presente, mas ao mesmo tempo eu entendia que era consequência, e foi uma outra coisa muito forte que ele me respondeu, que era que eu era igual a todo mundo, que muitas vezes nós precisamos morrer para aprender a viver. E aí eu entendi o que eu precisava entender, e aí eu saí dali e fui realmente viver um pouquinho mais, não perguntei mais depois dessa resposta, e se encerrou aí, provisoriamente, né, um contato que eu tive, e já saí de manhã, dormi mais tranquilo, e é o que eu estou hoje tentando fazer, né, da melhor forma, para tentar colaborar da melhor forma possível. E uma outra coisa interessante, me perdoe, antes dele falar que muita coisa tinha que acontecer, eu perguntei o que eu deveria fazer, depois eu perguntei o objetivo, né, disso tudo, aí foi isso que ele disse. Que algo interessante, cara, a gente já tinha até conversado sobre isso, que foi do egoísmo. Que o caminho para o coletivo era o egoísmo. E aí não foi num sentido que nós estamos acostumados a usar, com falta de caráter, nada disso. Que era o egoísmo assim, que se eu pensasse em mim, nesse bem-estar todo, isso refletiria automaticamente nas pessoas ao meu redor e, consequentemente, até em questões mundiais, né, vamos dizer assim. Desenvolva essa questão do egoísmo. Então, que é cuidar de si mesmo, que a gente precisa, eu entendi nessa fala que doente não cuida de doente. Então, enquanto a gente não estiver forte consigo mesmo, pensar na gente mesmo, não dar bola para os outros, é pensar na gente mesmo, inclusive para poder ajudar, se cuidar para poder ajudar. Quando a gente faz isso, automaticamente a gente faz até sem querer. Eu e você falamos sobre isso antes, eu vou até trazer de volta aqui o que nós conversamos, é como num avião que quando caem as máscaras de oxigênio, primeiro a mãe coloca a sua máscara para depois ela cuidar do filho, como se ela precisasse garantir que ela está bem para poder cuidar do outro. Exatamente, senão os dois iriam morrer, né? Então ela estando bem, consequentemente... Eu achei isso genial porque eu via o egoísmo também de forma diferente, eu via ele como falta de caráter. E aí quando eu via dessa forma, eu realmente comecei a pensar mais em mim.
né? E aí isso refletiu para minha família, por exemplo. Mas isso também ficou claro para você que era diferente de um outro tipo de egoísmo. Isso, ficou claro. Ele usou essa palavra egoísmo? Egoísmo. Me chocou, mas ao mesmo tempo eu já fui entendendo como isso funcionava. Parece que ele quis chocar você? Com certeza. Você falou no instante, essa experiência dolorosa é uma espécie de salvação. Ao meu modo de ver, caras, eu estava numa fase, pelo menos nos 3 últimos anos, acordando de manhã, estudando programação, trabalho, desenvolvendo software, ia parar 10 horas da noite, 11 horas da noite, saía, ficava sozinho nesse meu cantinho, mal via minha esposa trabalhando dentro de casa. Então, mal via minha filha trabalhando dentro de casa, né? E mal-humorado às vezes, porque alguém entrava, mexia lá, eu não queria que ninguém entrasse no meu escritório, enfim. Eu passei 3 anos dessa forma, né? Sem perceber as pequenas coisas, sabe? Só querer ganhar dinheiro, né? Sem perceber esses outros detalhes. Então, quando isso aconteceu, eu na fragilidade do hospital, eu comecei a ver que só isso fazia falta para mim, que isso era o mais importante. Então, esses pequenos, eu sentia tristeza de vez em quando por não ter dito mais coisas boas, né? E eu ficava pedindo, inclusive para esse ser, que se eu tivesse uma nova oportunidade, eu ia dizer mais coisas que eu gostaria de dizer, eu ia fazer mais. E esse ser falou alguma coisa para você? Não, nessa hora não, só escutou. Só essa resposta final que eu já entendi o que eu tinha falado, que era muitas pessoas precisam morrer para aprender a viver. Essa questão da experiência dolorosa ser uma espécie de salvação, será que também vale para o planeta Terra? Também para o planeta Terra. É como se o que dá para compreender é como se nós chegamos a um ponto que só vamos dar valor, por exemplo, ao bem-estar, né, à saúde, quando você sentir a dor de adoecer. Seria mais ou menos isso. Inclusive para o planeta Terra. Inclusive para o planeta Terra. Você falou sobre a natureza do tempo. E o conceito de espaço e dimensões? Tem algo parecido com aquele fluxo do rio que você nos contou? Porque muita gente fala da capacidade de olhar para várias direções ao mesmo tempo. Você teve isso? Não dessa forma. Não dessa forma. A única percepção, assim, foi nítido que as regras modificam. Né? As regras modificam, mas essa minha percepção de olhar tudo, eu não tive, não. Você falou também sobre aspectos da realidade além da compreensão científica ou tecnológica. Você falou de filamentos de energia conectando tudo. Nesse momento, naquele momento, tanto do médico quanto das energias, desde da emergência que eu vi, tá? Sutilmente eu percebi algo que ia expandindo, ele ia para algum lugar, um pequeno filamento, que foi bem lembrado. Inclusive que nesse momento eu perguntei se tudo isso era Deus. Porque eu imaginei, para onde vai tudo isso? Para onde vai esse filamento? Isso a interferência no coletivo, é como se fosse uma teia. Sai um filamento meu, sai do outro, e eles se cruzam em um determinado tempo e espaço, vamos dizer assim. Então é esse filamento que eu vi, e que eles se conectam de alguma maneira, que aí influencia de alguma maneira ou outra. Tudo conectado, não só as pessoas. Tudo, é impressionante. Eles vai para algum lugar e eles se conectam, como se a gente soltasse um monte de pipa e eles se cruzam em determinado momento no espaço. Eles vão para cima? Para cima. Verdade mesmo, isso foi interessante, ele vai para cima. Eles se cruzam aqui embaixo também? Ou de cada um vai para cima? Vai para cima, se cruza mais lá em cima, vamos dizer assim. É como se cruzasse assim.
Isso, exatamente. Por isso que você perguntou se isso era Deus. Pergunto se era Deus, se eu pergunto, isso tudo vai para Deus? Para onde vai tudo isso? O que é isso? O que ele respondeu? Não respondeu. Não respondeu assim se vai para Deus. Acho que eu não tenho compreensão para isso. Logo essa pergunta ele não quis responder. Logo essa pergunta. Não respondeu nada, nada. Aí eu só obedeço, né? Várias pessoas falam, quando estão fora do corpo físico, que percebem um fio ligando ao seu corpo físico. Você percebeu isso em você? Não. Eu não percebi, cara, nem o momento de eu sair até eu chegar nessa ponte, por exemplo. Eu nem percebi, foi fechar o olho e acordar. Não percebi uma saída, nada. Inclusive, nessa ponte eu estava em primeira pessoa. Se eu sair, eu ainda continuava deitado. Se o meu estado de consciência, né, alterado, né, eu ainda continuava deitado numa maca, mesmo lá com os médicos. Bem, aí você saiu do hospital, seguindo com a história. Aí eu fiquei assim, né, os 90 primeiro dia, avaliando tudo isso. Eu não havia contado isso ainda. Depois que eu coloquei as coisas mais na ordem, aí sim eu contei, antes até de entrar em contato com o canal, né? E aí sim eu pude fazer contato, mas eu demorei um pouco para contar, para ajustar todas essas informações. Eu anotei elas, uma boa parte delas, pelo menos aqui, mais assim eu fiquei impressionado, mais o que eu precisava ir mais a fundo naquela informação. E aí eu fiquei esse tempo todo, além da recuperação, né, mais modificado, né? Realmente mudou a minha vida. Hoje eu vivo pelos detalhes, sabe? Eu até pego no pé da minha esposa, se ela acorda de mau humor, eu acordo, pequeno gesto, pequeno detalhe. Mas essa voz você nunca mais escutou? Qual foi a última vez? A última teve uma vez no hospital e teve uma última, assim, uns 30 dias depois, mais ou menos, que eu saí do hospital. Mas nada de um ensinamento. Foi como assim... aliás, o que foi dito foi assim, né, que eu sentia aquela coisa diferente, né, fiquei vislumbrado, falei, vou passar de novo aquilo, até quando eu comecei a memória, né, que eu lembro, né, aí disse, não, eu só disse que estava comigo, só isso. Aí eu entendi que ainda continuava de alguma maneira me olhando, ainda continuava de alguma maneira por perto. Mas o que mais me assusta é que eu fiquei esse tempo bom, mas quando eu fui me dando conta, cara, eu já estava de novo trabalhando, vou trabalhar um pouquinho, eu já estava de novo trabalhando 10 horas por dia, eu já estava de novo com vontade de tomar uma cervejinha, eu já estava de novo com vontade, aí eu voltei assim, não. Então, olha como essa influência, se a gente não prestar atenção, a gente vai seguir no fluxo. Você falou sobre dimensões, chegou até a falar num certo momento sobre realidades paralelas. Eu queria saber se em algum momento ele falou alguma coisa que você tenha esquecido de me contar sobre diferentes universos ou universos paralelos. Não me contou nada a respeito. Olhando para tudo isso, você diria que tudo isso aconteceu com você por algum motivo ou foi casualidade? Eles tiraram algo de bom de algo ruim, vamos dizer assim. Então, o meu desregrar, eu fumava, né? É o que me levou até o infarto, né? Eu acho que eles aproveitaram algo ruim, né, uma consequência de algo ruim que eu fiz, para me ensinar algo bom na dor, vamos dizer assim. Em algum momento foi comentado com você algum planejamento que eventualmente você teria feito antes de vir para cá e que você eventualmente estava se distanciando dele? Isso teve sim. Deixa eu ver que momento desse tempo que houve algo nesse sentido. Foi no momento da morte. Tá? Teve esse adendo sim também no momento da morte, que eu precisei morrer para aprender a viver.
que foi para me trazer de volta. Entendeu? Realmente me trouxe, né, de volta para aprender a viver. Foi nesse momento que teve esse acréscimo aí de me trazer de volta. Como se eu estivesse no caminho errado, como está acontecendo realmente no planeta lá, de outros seres, que é para a gente voltar no caminho. Mas ele não falou nada, objetivamente, para você? Não, ele disse que a maioria das pessoas precisa morrer para aprender a viver. E que eles precisaram me trazer de volta. Não comentaram sobre algo que você mesmo teria criado para você como planejamento? Não, negativo, nada. E por que você resolveu procurar o canal? Bom, eu já acompanhava o canal, né? E vocês têm muita credibilidade, né? Eu vejo muita seriedade no que você faz, as entrevistas, no que você busca informação. Então eu queria passar essas informações, né, para uma ponte igual a sua, que levasse tão a sério isso, né, e consequentemente passar para o maior número de pessoas, né. Acredito que se uma, outra fez sentido alguma coisinha, já é uma luz que se ilumina naquele quarto escuro e a gente já começa a tentar fazer um pouco diferente. Quando você está em sintonia, aliás, eu pergunto, você hoje consegue estar em sintonia com ele? É um telefone que eu tenho que fazer um certo esforço, mas consigo, mas nem toda hora ele atende, vamos dizer assim. Não sei se é por causa da minha sintonia, mas existem algumas ferramentas que eu comecei a treinar, a trabalhar isso, tendo referência àquele abaixar frequência que eu tive na ambulância, que eu consigo alcançar, né, que basicamente é não pensar. Então, é tipo assim, para mim receber uma informação nova, eu não posso pensar na que está enraizada em mim. Então, eu tenho que fazer respirar, eu tenho que fazer técnicas. Uma espécie de meditação? Exatamente, é o caminho. Para você ter informações, você precisa esvaziar, né, o que a gente já tem. Quando você está nessa frequência, qual é o sentimento que você tem? É maravilhoso. É maravilhoso. É um negócio bem diferente daqui, sabe? É como se aqui fosse muito pesado, a gente fica conectado, cheio de emoções, parece que mais negativas do que positivas. Nessa frequência parece que é o tempo inteiro, parece que não existe essa ondulação, sabe? Uma hora tá bom, outra hora tá ruim, outra hora tá bom, parece que você mantém uma sintonia o tempo inteiro. E você, quando faz essa sintonia, você vai para algum lugar? Não mais da forma como eu fui, dessa forma assim tão quase que concreta, sabe? Quase que eu pegar fora do corpo, mas mentalmente se alcança lugares assim, se tem algumas respostas assim que teve bastante coisa interessante depois disso, de eu prever alguns resultados, sabe? Meio que mentalmente e dar certo, por exemplo. Como assim? Do que você está falando? Estou dizendo na minha própria vida, né? Ele falou, não, eu não vou por esse caminho, né? Eu estou que nem do trabalho, não, sai disso aqui e vamos partir seguindo o mesmo ramo, mas pode ir para outro, e dá certo. Ou seja, sua intuição melhorou muito? Muito, muito. E quando alguém chega perto de você, você consegue acessar o sentimento dessa pessoa? Exatamente. E aí eu tenho a imagem até como referência. Quando eu começo a sentir, eu me lembro daquela imagem lá do hospital, aquela energia enraizando. O que mais mudou na sua vida hoje? A sua experiência é muito recente, foi em dezembro de 2023. Agora que eu vou ter um retorno médico, na sexta-feira agora. Eles vão avaliar, porque ainda tem um batimento que não está estável, sabe? Então eles vão ver o que é isso, se precisa de alguma coisa a mais ou não. Ainda está tão recente a ponto disso, ainda eu sinto alguns resquícios ainda do infarto ainda. Você sente que você tem uma relação especial com esse ser? Sinto. Você me permite, isso é importante, você falou isso, lembrei.
num dia na UTI, o médico, eu estava bem, eu conversando com o médico, falei, mas por que eu tô aqui se eu tô bem, eu tô sentindo mais nada? Aí o médico me disse que eu tinha 60% de chance de ter um outro infarto. E eu estava ali exatamente porque ali eles podiam me amparar. E eu escutei esse ser dizer, então você só tem 30, porque 30 é meu. Você acha que disse tudo que queria? Faltou coisas para contar? Eu entendi que eu tenho tanta coisa para assimilar, se eu já colocar em prática tudo isso, pronto, tá feito. Então acho que se eu soubesse mais, ia mais me enlouquecer. Talvez por isso que eu cheguei a um ponto de não perguntar mais. Quando eu vi essa coisa toda, né, dessa influência toda, deles gritando para falar com a gente, eu falei, bom, eu não vou entrar muito nesse assunto. Talvez se eu perguntasse, eles me respondiam. Eu queria saber qual a mensagem que você quer deixar para todos nós, de forma concisa, como a gente deve se portar, como a gente deve compreender a realidade das coisas nesse momento que eu diria que é bem complexo da nossa existência. Eu termino dizendo o que foi dito para mim, né, que exatamente, às vezes a gente precisa morrer para aprender a viver, mas não precisa ser da mesma forma que foi comigo ou que muitos outros do relato. Não precisa morrer literalmente, né? Se eu fosse deixar um recado, é para prestar mais atenção em detalhes, sabe, em coisas pequenas mais do que nas grandes. É como se cada célula do corpo ela tem fundamental importância e no todo ela faz, né, algo grande. A mesma coisa nós. Então um gesto, na família que você está ali, trabalha menos, quando você precisa priorizar, prioriza a sua família, não a grana, ou só status, isso não leva a nada, não leva a nada. Então se eu fosse deixar, dê mais valor nessas pequenas coisas, que é elas que a gente vai lembrar, é nelas que eu lembrei, e é elas que com certeza eu ia levar. Então dê valor, coloca na sua bagagem aquilo que você possa carregar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega o vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?